é basicamente a incapacidade do cérebro de se comunicar com as pernas. Olá, meu nome é Antônio Caluzuco, sou médico ortopedista e este é o canal O Paciente. Neste canal eu converso com vários profissionais da saúde para, no lugar de paciente, fazer perguntas para os profissionais da saúde que normalmente o paciente leigo não sabe que tem que perguntar, ou às vezes ele esquece, chega em casa, me esqueci de perguntar aquilo para o meu médico, para o meu nutricionista, para o meu psicólogo. Aqui não, aqui a gente pergunta tudo. Pergunta sempre para um profissional da saúde que tem vivência naquilo que ele trabalha. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que tem vivência naquilo pelo qual ela passou. Ele não é um profissional da saúde, mas ele sabe sobre saúde. Hoje nós vamos conversar com o jornalista Daniel Scola. Muito obrigado por ter vindo, Daniel Scola. Eventualmente não precisa nem te apresentar, né? É um jornalista, né, da RBS, já passou por todos, né? Já faz jornalismo escrito. Só não fiz cafezinho. Só não fez o cafezinho. Fez jornalismo escrito, fez jornalismo na televisão, fez rádio. Eu estava falando hoje com a minha mulher que eu me lembro, é que a gente tem várias lembranças do Daniel Scola, né? E uma delas que eu me lembro perfeitamente foi quando tu falou ao vivo ali na rádio que tu estava grávido, né? Eu acho que é provavelmente da primeira filha. E eu me lembro disso, né? Uma coisa que marca, né? Por que o Daniel Scola, um jornalista, está aqui hoje no canal O Paciente, né? Esse é um canal de saúde. O nosso querido Daniel Scola, ele teve um momento bastante difícil, né? E ele se tornou aluno da Tempestade, que é o livro do Daniel Scola, né? Que eu já li todo ele. Fui lá no teu dia de autógrafo, mas o Daniel Scola colocou nesse livro a vivência dele com um tumor cerebral. Como é que foi saber disso, Daniel? Como é que foi assim, um choque? Como é que foi? Eu sei porque eu já li o teu livro. Eu quero saber, eu quero que tu diga isso pra gente. Ô Antônio, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Espero que vocês entendam a minha voz. O câncer me tirou várias coisas, inclusive o poder vocal. Antes do câncer, muita gente me dizia, escreve um livro, escreve um livro. E eu dizia assim, ó, o jornalista não deve contar a própria história. E encerrava o assunto. E de mais a mais eu não tinha uma história. Aí eu descobri o câncer em junho de 21, me operei em julho, meu pai morreu logo depois, passei por todo o tratamento, toda a desgraça toda e pensei, agora eu tenho uma história, a minha história é a história. Aí comecei a escrever, botei no papel, como eu entendi a saúde antes, como eu entendi agora, como eu entendi o câncer, como era a minha vida antes, como é agora. O que o câncer transformou? Quais são as lições que eu aprendi? Tu chegou a pensar nisso depois que tu já tinha passado por tudo, já estava mais estabilizado a doença? Ou no momento tu já estava escrevendo alguma coisa, crônicas? Não. Foi passando primeiro? Foi passando. Passando. Passando porque eu depois, eu sempre gostei muito de ler, né? Sempre gostei muito de ler, sempre, desde os 5, 6 anos eu leio. E aí eu pensei, bom, todo esse conhecimento aí vai para um livro. O objetivo é ajudar as pessoas, chamar atenção. Porque antes o câncer era inconsequente pela minha saúde. Eu achava assim, nunca vai acontecer comigo. A gente acha que nunca vai acontecer. Tem um livro chamado Anticâncer, do Dave Schreiber. Está aí no meu livro, inclusive. Na contracapa do livro diz assim, todos nós temos um câncer adormecido. E eu li esse livro lá em 2017, 2018. Antes do teu câncer? Não tenho nada. E deu. Agora eu estou risado, porque agora eu posso rir disso, né? Que eu quase morri, né? Como é que eu descobri da forma mais inusitada possível? Eu tinha trocado as lentes
Eu sempre fui míope. Daí, em fevereiro de 2021, um pouquinho antes do carnaval, eu fui no meu oftalmo. E o oftalmo disse assim, ó, quem sabe a gente troca para multifocal, que é para enxergar de longe e de perto. Que na época eu estava com uma dificuldade, eu estava tirando o óculos para ler, olhar na tela. Aí o oftalmo disse, não pode fazer isso. Vamos mudar. Claramente tu precisa de uma lente nova. Tá. E aí, só que ele disse assim, ó, tu vai pegar, quando tu pegar, tu vai demorar para te adaptar. Daí coincidiu que eu comecei a me sentir tonto, que era tumor já. É igual, óculos. Era uma dor eventual, assim, uma leve dor de cabeça, porque tumor já está pressionando aqui na minha nuca, né? Eu tive tumor no cerebelo. E eu tomava Novalgina e passava. Aí um dia assim, de um desconforto, só lompas, entendeu? E minhas mulheres diziam assim, vai ver o meu exame, isso não é certo. Eu disse, não, aqui que eu vou no hospital no meio da pandemia. Sim, deve ser porque tu trabalha muito. Acho que tá doente. Aquela mista. A mulher é muito mais consequente que o homem, né? Aí eu falei com o médico, o doutor Otávio Pilcher, e ele disse, tô um vertigos. Aí tomei, no dia 20 de junho, eu estava em casa, fazendo atualidade lá, no meio da pandemia. Quando eu terminei, eu saí do meu escritório, fui da sala, onde está minha filha, ela tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Ela estava no chão, eu ia fazer ela dormir. Eu peguei, quando eu levantei, se não fosse a babá me segurar, eu teria caído com ela no colo. Daí eu pensei, não, isso é muito mais sério, minha filha. Aí fui no consultório do Otávio Pilcher. Ele disse bem assim, escola, vamos fazer vamos investigar, vamos fazer começar pela ressonância magnética. Eu tá. Marquei, Antônio, por no 1000 da manhã. E no Mãe de Deus, que era perto da minha casa, a ressonância. Que eu não podia perder um dia de trabalho, né? Workaholic. Aí naquele dia eu levantei, dia 29 de junho. Levantei, tomei banho, tomando café, olhando pela janela, um frio e chuva. Daí eu pensei, por que eu sair de casa? Se eu posso ficar em casa, no quentinho, no ar-condicionado, tá? Agora eu era campeão de perder exame. Ia campeão de perder exame. Daí eu pensei, bom, já fiz o mais difícil, que foi levantar, tomar banho. Tá? Agora eu vou, né? Vai ser meia horinha ali e volta, tá? Aí fui, ali vi que tinha uma coisa errada. Porque a menina que fazia o exame, ela morre ficar na sala por causa da redução, né? Ela saiu da sala dela, quando estava saindo, ela disse assim, posso lhe fazer uma pergunta? Eu, pode. O senhor está investigando ou só um check-up? Eu disse, por quê? Deve ser o padrão, Zé. Aí fui para casa, eu disse, por quê? Ela disse, o médico vai lhe ligar. A gente foi me ligar. Se eu fiz a ressonância de joelho, eu fiz outras. O médico nunca me ligou. Se vai me ligar, é que tem algum problema. Naquela época eu estava no auge, assim, da profissão, pessoal, tudo. Aí fui para casa, assim, meio... que será que o médico vai me ligar? Aí eu voltei para casa, acendi a lareira e tal, quentinha lá, almocei com meus filhos, minha mulher, tá? Aí de tarde o Otávio me ligou. Olha, chorando. Eu disse, não pode ser coisa. Quando eu vi que tocou o telefone, apareceu no meu, eu disse, não, a causa é boa. Eu estava de pé. Ele me ligou e disse assim, escola, sabe a tontura? É um tumor. Como assim tumor? Vamos tirar, temos um câncer. Aí minha cabeça... E eu estava de pé. Bom, meu chão sumiu, literalmente, porque eu não conseguia ficar de pé, eu sentei no sofá. Fiquei ouvindo.
chorando. A primeira coisa eu pensei, será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? E disse, olha, tem um neurocirurgião amigo, assim, um cara que eu confio muito, Arthur Pereira Filho. Ele vai te ligar, Tá? Aí deu uma meia hora, mais ou menos, o Arthur me ligou. Me deu um diagnóstico de que eu tinha que operar, só que a primeira pergunta que eu fiz para ele, quanto tempo vai demorar? Ele disse, olha, de minha parte, uns 15 dias. Tá. Aí eu disse, Arthur, eu vou ser muito sincero contigo. Eu estou entregando a minha vida, então eu preciso pegar uma segunda opinião. Ah, tudo bem, sem problema. Daí o que eu fiz? Eu pedi férias de 30 dias para a RBS e pensei, bom, em 15 eu faço cirurgia, 15 eu aproveito e depois eu volto. Não vou anunciar, tem atenção, tem câncer. Porque lá não as pessoas só falam para minha diretora, né? Aí, isso no domingo, 29 de junho. Aí, na segunda-feira da manhã, eu fui pegar uma segunda opinião com o doutor Eliseu Poliori, que é um excelente médico. Só que Eliseu, na época, operava num outro hospital. Daí, entre o Moinhos e esse hospital, eu prefiro ficar no Moinhos. Porque uma das lições que eu aprendi é a seguinte, ó, tem que estar cercado de bons profissionais num ambiente maravilhoso. Do Moinhos, eu não posso nem reclamar da comida. Até a comida do Moinhos é boa. É assim, todo mundo muito solícito e tal. Daí, eu descobri depois, eu tive uma complicação, e o ator já tinha previsto isso. Eu fiz a primeira cirurgia. Tirou o tumor? Nessa primeira cirurgia? Tirei o tumor. Fiz a cirurgia, tirei o tumor. Eu nunca tive ficado internado. Nunca. Eu nunca tinha usado o plano de saúde. Depois eu vou falar sobre o plano. Como é importante o plano. E o Arthur previu que podia dar complicação. Inclusive, eu podia não ficar vivo. Aí eu estava na UTI e deu complicação. Eu tive hidrocefalia. E para drenar a água, o excesso, botaram um dreno aqui na minha cabeça, ainda tem a cicatriz. Tá ali a cicatriz. E o meu batimento cardíaco caiu de 80 para 27. Parando. Parando. Eu fui salvo pela a equipe do Dr. Arthur, né? Aí depois das duas cirurgias começa a quimio, a rádio. Rádio eu fiz 33 sessões. E depois da rádio começa a quimio. Eu fiz 6 ciclos de quimioterapia. Então, a quimio para mim foi mais agressiva. Foi ali que eu perdi voz, ali que eu tive neuropatia periférica. Sabe o que é, sim, né? Vamos resumir, é basicamente a incapacidade do cérebro de se comunicar com as pernas. Então eu andava de cadeira de rodas, agora de andador, e antes de andador, e agora de bengala, que aliás está aqui. Antes ela. Então, assim, de uma hora para outra, a tua vida muda, dá um F5 na vida, dá uma virada. Aí vocês me perguntaram assim, quando a ficha caiu? Eu disse, cara, não tem um momento, a ficha foi caindo, entendeu? Então, todo mundo, agora, a partir de agora, eu entendo que aconteceu isso. Não tem um processo, como tudo é um processo. Tu foi enfrentando aqueles momentos. O que aparecia, tu enfrentava. Fui enfrentando. Por que eu digo que a quimio foi mais agressiva para mim? Porque eu perdi 16 quilos. Eu tinha muita afta na boca e não conseguia mastigar. Então, o que engolia gelatina, iogurte e sorvete. Então, perdi 16 quilos e perdi todos os pelos, cabelo, todo barba. E fiquei uma aparência de doente mesmo, sabe? De cara amarela, assim, pele amarela. E essas medicações. E cada ciclo eu ficava muito cansado. Mas aí eu chegava na sexta-feira, ia para casa, dormia o fim de semana inteiro. Era imprestável.
Daí chegou no terceiro, eu fiz 6, tá? Cada ciclo é o seguinte, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, graças a Deus, é só uma agulha na barriga, anticoagulante. Aí ia para casa, fiquei 21 dias sem nada e voltava para fazer mais o ciclo. Chegou no terceiro ciclo, eu disse pro meu oncologista, o André, vai, você vai, não aguento mais, cara. Ele disse bem assim, escola, a gente está nos 45 do segundo tempo. Vamos terminar esse jogo? Aí começava o seguinte, ó, os soldados de Napoleão lutaram batalhas enterrados na neve. Por que a escola não podia vencer a batalha dele? Continuei. E ele me disse uma coisa muito interessante. Escola, eu não conheço ninguém vivo que tenha parado o tratamento. Vamos lá, cara, vamos terminar isso aí. Aí terminei. Aí terminei em maio de 22. Faz 2 anos e meio. Hoje nós estamos em novembro de 24. 2 anos e meio. Mas tô aí, né? Tu conhece o mito de Sísifo? O mito de Sísifo é o seguinte, é um mito grego. O Sísifo foi penalizado a rolar uma pedra. E eu sou o Sísifo. Minha pedra rolou de volta. Rolar uma pedra montanha acima, né? Montanha acima. Eu cheguei lá em cima da montanha, a pedra rolou de volta. Agora tá rolando de volta, não, sabe? Eu tô reaprendendo a falar, já fazia fono antes. Por que eu tô assim? Vou olhar. Olha, vou melhorar, estou em progressão, os médicos dizem que eu vou recuperar totalmente a voz que eu tinha antes. Eu fazia fono antes, eu faço fono há 20 anos. Que fono, como eu disse... Jornalista, né? A voz é meu instrumento de trabalho, né? Então eu já fazia fono para aprimorar. Eu pensei assim, o Bonner faz fono. O Bonner é o maior apresentador de TV do Brasil. O Bonner está em casa e 100 milhões de pessoas. Eu pensei, por que eu não posso fazer fono? E aprimorar a minha voz, trabalhar. Só que hoje eu estou reaprendendo a falar. Agora tenho 2 fonos, a mesma, mais uma. E estou reaprendendo a caminhar. Então é um processo de reaprendizado, sabe? Voltei a estaca zero. Agora estou levando a minha pedra para cima. O tumor cerebral, ele assusta muito a gente quando a gente fica... quando o pessoal descobre, né? Mesmo que seja um tumor benigno, maligno, né? Mas às vezes eventualmente é um tumor benigno que tem que tirar do cérebro. A cirurgia é uma cirurgia que assusta. É diferente de uma cirurgia ortopédica, Sim. que eventualmente tem uma fratura, uma ruptura de um ligamento cruzado, o pessoal já está mais acostumado, já está sabendo. A doença cerebral, ela pode afetar vários sentidos, né? E alguns tu chegou a citar, né? A fala, o caminhar. Outros sentidos intelectuais ele não afetou em nada. Não, porque o meu tumor, ele não pega a parte cognitiva. Então eu leio, escrevo. Só que falando em escrever, fiquei uma leve sequela aqui nessa mão, que é a Josefina, sabe? É Josefina. E tu era canhoto ou não? Não, eu sou destro. Mas ó, mas eu continuo catando milho, né? Continuo escrevendo, catando milho. Tem aquelas aulas da datilografia que eu fiz lá no meio da década de 90. Antigamente se fazia, né? Eu fiz. Eu fiz em 92. Não vai ter nada. Mesmo assim, aqui é um pouquinho difícil. Aqui é normal. Eu te perguntei sobre essa parte, se tinha afetado alguma coisa intelectual, né? Porque eu te acompanho, né? Bastante tempo já, né? Como é que eu conheci a escola? Como é que ele me conheceu, na verdade, né? Então eu preciso contar aqui, né? Que eu também escrevo, né? Sou escritor, eu tenho 3 livros na Amazon. E um deles que eu tinha lançado
eu joguei um verde no Instagram, ali, né, para a escola, no direct, e perguntei se eu podia entregar uma das cópias do meu livro para a escola ali, porque eu acompanhava, eu sempre te acompanhei, né, no jornalismo, né, as maneiras como tu escrevia, e eu sabia que tu era um leitor voraz, assim, né, e aí eu queria uma opinião de alguém do meu livro, né, porque a maioria das pessoas que compraram o meu livro, quando eu lancei, que é Amanhã é Segunda, eram pessoas muito próximas a mim, meus amigos e tal, né? Eu joguei um verde pro Escola, no direct, ali no Instagram, e o Escola me respondeu, né? Não, quero teu livro, né? Largou o endereço dele ali, né? Morava aqui na Zona Sul. Eu fui lá, entreguei pro Escola, né? Me recebeu... Eu errei o número, né? Errou o número, né? Daí tu bateu na minha porta e aí mesmo mulher assim, o Antônio tá aí. Eu não conheço nem o Antônio. Aí eu abri a porta e era tu. Isso. E aí eu entreguei o meu livro para a escola, e melhor do que eu entregar o meu livro para a escola leu o meu livro. Né? E aí comentou no Instagram, foi assim que a gente começou a se conversar, eventualmente eu escrevo alguns textos ali, que eu te mando para ter tua opinião, assim, né? Uma opinião, eu acho uma opinião extremamente especializada, né? Quando tu dá uma olhada ali no que eu escrevo ali, para mim é uma honra, né? Uma glória, né? Bom. E eu te pergunto, né, te perguntei e te pergunto, né, sobre essa parte intelectual, né, que tu lê muito, né, tu continua lendo, e nós estávamos conversando aqui antes da gente começar a gravar, né, sobre o que muito hoje em dia, né, as pessoas, me parece, né, pode ser uma impressão minha só, que as pessoas elas não estão mais procurando esse desenvolvimento eventualmente intelectual, né? E aí a gente pode enveredar para uma coisa que a gente manja e gosta muito, assim, da leitura, né? O que te parece, né? As pessoas elas estão regredindo nesse sentido, Tá. ou tu acha que que é impressão minha? Ou... Não é impressão. Eu acho que infelizmente as pessoas não lêem menos. Por quê? Porque elas são cada vez mais imediatistas. Elas querem coisas rápidas. Uhum. Olha o TikTok. Uhum. Olha o Stories. Se tiver mais de 1 minuto de Stories, não entra. Uhum. Tem que fazer em partes. O TikTok é assim, 5 segundos e toca para cima. Então eu vejo, sabe por quê? Eu tenho 2 filhas, tenho 2, né? Uhum. Eu tenho 2 filhas e tem uma TV lá na minha casa só para elas. Só Disney e Netflix. Só. Aí a tela, tá cheia de dedos assim. Eu sempre digo, gurias, isso não é um telefone, não é TikTok. Não sei, até que um controle. Então, infelizmente, a gente tenta, mas as redes sociais estão aí pro bom e pro mal. Essa parte ruim. Pro bom, porque facilita a nossa vida. Nós somos de uma geração, eu pelo menos, sou de uma geração que não existia internet. Uhum. Eu vi a criação da internet. Eu percebi aquilo. Eu sabia que ia ser uma revolução, e como toda revolução, tem o seu lado ruim, que é o que está acontecendo com a leitura. A gente está cada vez mais preso no celular, na tela, né? E esquece do livro. Vou te contar uma coisa. Quando me recuperei do câncer, agora não, em janeiro do ano passado, era verão, as nossas famílias, ainda casadas, as nossas famílias, dos pais, da escolinha das crianças, fomos num hotel em Santo Antônio da Patrulha. Era um dia assim, ensolarado, quente, verão, e estava na beira da piscina e eu lá lendo meu livro. Aí uma mulher do meu lado disse assim, escola, quantos livros tu leu depois do câncer? Eu disse, não sei, nunca eu contei, mas eu acho uns 50, 60. Ela disse, nossa, tudo isso, claro, eu fico no celular todo dia. Eu olho o celular
3, 4 vezes por dia no máximo. Só, claro, se eu venho aqui, se eu vou almoçar com a mesma mulher, aí sim. Mas assim, não, esqueço. Às vezes eu até deixo em casa. A gente acaba esses dias agora, semana retrasada, uma mulher disse assim para mim, nossa, o ano está passando rápido. Eu disse, vai piorar. Vai piorar, porque a gente não está vendo o tempo passar. A gente está o tempo inteiro ligado ali. O WhatsApp, a gente não responde agora, está negligente. Tem um lado bom, tu é médico, sabe? Tem que responder, mas não precisa ser na hora. Como é que era antes? Antes tu tinha que fazer uma ligação, antes da internet. Fazer uma ligação, manda uma carta, esperar uma semana. Agora não, é tudo na hora. Melhora, sabia, claro. Mas também tem esse lado ruim, que é desconectar a pessoa daquilo que ela mais precisa fazer, que é ler, se informar. Porque, vamos pegar o jornal. O jornal como era. Meu pai e minha avó assinavam o jornal todos. Hoje em dia, está tudo no celular, está tudo na tela, é tudo digital. E é a mudança dos tempos, é uma revolução, é uma evolução necessária, mas tem que ter cuidado. Tu estava falando aí sobre a parte ruim, né, dessa revolução, digamos assim, né, e as redes sociais, e elas, o problema, né, ela não afasta as pessoas só dos livros, né, ela acaba afastando as pessoas até Da racionalidade. delas mesmas. Sim. Né, Vou te dar um exemplo. As redes sociais são ótimas, criam bolhas. Então, por exemplo, eu tenho minha rede social, e se o Antônio curte uma coisa, eu digo, bom, o Antônio gostou, mas o Antônio é meu amigo, concorda comigo, politicamente, meu clube também, então eu tô certo. O Antônio é uma espécie de certificador para mim. O Antônio curtiu, então estou no caminho certo. Foi criticado, foi ofendido, não, foi criticado, estou errado. É isso, a gente vive em bolhas hoje. E a leitura, conhecimento, é uma espécie de saída da bolha. Eu vou te dar um exemplo. Ontem eu fui no cinema ver um filme, um filme de 2 horas e meia lá. Ótimo filme, inclusive. Só que a pessoa lá na minha frente, eu via a luzinha direta. Todo tempo no celular, cara, então por que vai no cinema? Fica em casa. Qual é o enredo do filme? Qual é o roteiro? Com certeza ela não vai saber dizer tudo. Eu vi que ela... Então, ir no cinema, para mim, é uma forma de desconexão com a realidade. A realidade tão dura já, né? Tão dura. E a pessoa vai lá, fica um tempo inteiro no celular, deixa para depois. A leitura é a mesma coisa. E às vezes eu esqueço lá em casa, vou num café ler, fico lá lendo. Esqueço lá. O pessoal, esse dia eu escutei de alguém falando que uma das piores coisas que a gente pode procurar normalmente é uma coisa chamada passatempo. Né? Então, por exemplo, o celular hoje, muita gente tem usado ele, né, como passatempo, inclusive com joguinhos e coisa e tal, né? E o próprio Instagram, que tu fica rolando ali a tela como um passatempo. O que é um passatempo? É literalmente fazer passar o tempo o mais rápido possível para tu passar aquele tempo. Só que o tempo é o que a gente tem, tempo e a saúde, né? Mas talvez seja, mesmo que tu não tenha saúde, tu tendo tempo, quanto mais tempo tu tiver, tu pode ser uma pessoa extremamente saudável, mas o teu tempo pode estar acabando, porque tu não sabe o que é daqui a 5, 10 minutos. E pode ser a pessoa não saudável e ter anos de tempo ainda pela frente. E as pessoas estão usando hoje o próprio tempo que elas têm, que é só delas, aquele tempo, como um passatempo. Hoje, tu, por exemplo, tu tá me
me dando de presente o teu tempo. Né? Tu veio até aqui, né? A gente está tendo uma conversa, que é pro meu canal, né? Que tu não precisava estar aqui. Né? Mas tu tá me dando de presente esse tempo. E as pessoas não estão vendo isso. Eu tenho, muita gente não sabe, mas eu tenho uma tatuagem no meu braço que fala sobre o tempo. Né? Porque o tempo, tu deve ter percebido já isso. É uma né? das lições que eu aprendi. Hã? É uma das lições que eu aprendi. É isso aí. Então, o tempo, para mim, por exemplo, eu percebi, né, com o filho, principalmente com meus filhos. Né? O tempo, ele está passando, né, mesmo que eu não queira. Né? Independente se os meus filhos... vamos imaginar que tudo seja maravilhoso na vida deles, tá? Que nenhuma tragédia aconteça com eles, né? Até bater na madeira. Né? Que nenhuma tragédia aconteça com eles durante a vida, né? Inevitavelmente, um dia eles não vão mais estar comigo. Se tudo der certo, em algum momento da vida eles não vão mais estar comigo, porque eles vão envelhecer, eles vão ter a vida deles, eles vão sair de casa, vão casar, vão ter os filhos, vão ter a família deles. Né? E no fim será só eu e a minha mulher. Né? E isso já me perturba, porque hoje do jeito que eles são, com 7 e 5 anos, vai fazer 8 agora em dezembro, o mais velho, eu não quero que isso aconteça, entende? O tempo está passando, então eu aproveito esse tempo, eu largo o celular, eu largo tudo, até trabalho, que eu posso largar de trabalho. Tu vai sentir falta. Vou te contar como E as pessoas não se dão conta disso. Não. O tempo, antes do câncer, eu almoçava um sanduíche. Porque o sanduíche, eu deixava o sanduíche aqui quando eu estava trabalhando. Hoje, eu almoço em meia hora, mesmo que esfria. E eu te pergunto, qual é o problema? Tempo. Uma vez, quando eu recobrei consciência, depois do câncer, eu fui ler meus e-mails, a caixa de e-mails. Tinha 175 mil e-mails. Eu comecei a pagar os e-mails e lá, pelo meio, lá pelas tantas, tinha uma assim, pode conectar, e-mail. Meia-noite. Eu li o corpo de e-mail assim, já. Na época da pandemia, eu tinha um aparelho na minha casa para conectar com a Rádio Gaúcha. Só que para o operador da rádio saber que eu estava querendo entrar no ar, eu mandava e-mail para ele, que era conectar. Aí ele botava no ar. O que era meia-noite? Lembra da história do cliente do Carrefour que foi morto? Sim. Aquele dia, o Carrefour tinha feito um acordo com a família do cliente, o Beto. A reunião começou às 2 da tarde. E a previsão era terminar às 5. Só que terminou às 11h45 da noite. E a assessora me passou, eu estava acompanhando ela, a assessora me passou os dados, 11h45. Ela disse, quando vai dar? Eu disse, hoje. Ela disse, não, mas é muito tarde, da manhã. A assessora me falou. Eu disse, não posso dar um furo. Aí o que eu fiz? Entrei no ar meia-noite. E aí não lembro, mas devo ter dormido, sei lá, 1h da manhã. Só que naquela época eu acordava às 4 da manhã. Então aquela noite eu dormi 3 horas. Tu acha que eu lembro disso? Então a gente no fim das contas não vale muita coisa. Então o tempo, hoje eu doso melhor o tempo, aproveito melhor o meu tempo, passo mais com a minha família, coloco a família em primeiro lugar e o trabalho em segundo. Família em primeiro lugar. Tu estava falando, mudando um pouquinho de assunto, né, que é uma coisa que eu te observo, eu te acompanho e eu sei além disso. E quem observa bem, a gente consegue visualizar até em ti, né? É sobre a música. Né? Então, tu lê bastante sobre música, escuta muito, disco ainda de música. Né? Eu estava olhando ali na tua bengala, ali, o adesivo de vários, né? Entre eles o Guns N' Roses. Né? E me fala um pouco aí da tua música, qual é o teu apego?
Cara, a música, eu sou um consumidor quando mais. Mudou um pouco, vou melhorar um pouco a pergunta. Mudou um pouco a tua percepção da música, porque a música, ela ativa os sentidos, não só o sentido de audição, né? Os DJs, eles usam muito isso em festas, assim, com sentidos até na pele, assim, né? Tem aqueles videozinhos que aparecem ali no Instagram e tal, de como a batida da música, assim, o tom, ele mexe uma areiazinha em cima da mesa, né? Esse sentido mudou alguma coisa, assim, antes, depois da cirurgia? Não. Absolutamente nada. Eu sou um consumidor quando mais de música desde que era só vinil, depois CD, depois streaming. Consumo tudo, tá? Tudo. Gosto de música. A música é uma parte muito importante para mim, na minha vida. A música, eu diria que é essencial. É quase um oxigênio. Eu não vivo sem música. Agora mesmo eu perdi no Uber, eu perdi o meu fone de ouvido. Deixei cair. Paro pensando em comprar outro, porque não vivo sem música nesse trajeto aqui que eu faço. E bom, a minha bengala tá cheia de adesivo, porque tem um valor sentimental aí. Uhum. Que o primeiro adesivo, quem colou foi minha filha. E ela com um band-aid azul, e disse assim, é para tu ficar bem, papai. Aí hoje, todo adesivo que eu encontro, que eu ganho e tal, eu passo pela colar. E aí vem muita banda, né? Tem AC/DC, tem Rush, tem Iron, todas as coisas que eu gosto aí. E o que tu mais gosta de música? Tem algum, assim, que tu... esse eu sou fissurado, assim. Não tem que eu mais gosto, que é difícil, né? Tem Sim. as três, eu diria. Sim. AC/DC, Tá. Black Sabbath e Led Zeppelin. Tu gosta mais não é tão pesado, assim, é pesado, mas não é... tem coisa mais pesada. Tem. Uhum. Tem, mas é o que eu gosto. Heavy. Uhum. E dentro, levando para a parte que nós estava conversando já, né, sobre as dificuldades assim entre uma opinião e outra, né? Nós estávamos falando assim de música, assim, né? Música opinião, né? Essa parte intelectual que a gente estava conversando sobre falta de livros, assim, né? Dentro do jornalismo existe também essa... Antes da gente conversar, antes da gente gravar, a gente estava conversando assim, eu perguntei para a escola, o que eu não posso te perguntar à escola? Né, jornalista e tal. Daí, não me pergunta sobre aquelas coisas meio chatas, de direita e esquerda, e não me pergunta sobre Grêmio Inter, né, para a gente não criar atrito, porque não nós, mas porque existe isso, né? E tá faltando mais conversa, de repente, por exemplo, entre Grêmio e Inter e direita e esquerda, como se fosse uma diferença de música, né? Porque tu pode gostar do Black Sabbath e eu achar que o Guns N' Roses é melhor que o Black Sabbath. E nós não vamos querer se matar. Tá tudo bem, tá ótimo. Será? O que tá faltando aí? Tu como jornalista, vou te perguntar agora. Diálogo. Mas por que falta diálogo nessa coisa de direita e esquerda e Grêmio e Inter? Porque e não tem do Black Sabbath e do Rolling Stones. Que as pessoas são movidas pelo ódio. Entendeu? Uhum. Então, se é o contrário, eu te odeio. Uhum. E não é assim. Eu tinha que respeitar. Por exemplo, eu não gosto de sertanejo universitário. Uhum. Só que uma lua de mel foi do Vietnã. E a gente estava e minhas mulheres estávamos num cruzeiro e o barco ancorados à noite. E no barco do lado, os caras estão indo, aí você te pega. Aí você te pega o Michel Teló. Tava viralizado, né? Sim, no Vietnã. Uhum. Então, no Vietnã, eles ouviam música brasileira. Uhum.
E eu não gosto, não é o meu estilo, mas eu não tenho preconceito. Sim, tá? tu não vai sair matando alguém que Né? goste, né? Certo dia estava Churchill, de grande Churchill, sábio, que dizia assim, ó, se tu acordar num polo, só vai ter gelo e vento ao teu redor. Não sabe se sul ou se é norte. A política é assim. O clubismo é assim. Sim. Então, eu vou dizer uma coisa. Quando eu escolhi jornalismo, lá em 95, eu torci para o Caxias lá. Sempre torci. Mas aí, quando eu escolhi jornalismo, eu abandonei. Daí, no ano seguinte, 2 anos depois, o Juventude, o rival, foi campeão da Copa do Brasil. E eu achei o máximo. Porque no ano depois, no ano seguinte, o Juventude jogou o Campeonato Brasileiro da Série A. Então, tu faz ideia que é Caxias sendo mostrado para o Brasil inteiro. A cidade ficava cheia, os hotéis lotados, os restaurantes. Caxias passou a fazer parte do mapa. O cara sabe quem ia jogar em Caxias? Romário jogava em Caxias. O Edmundo jogava em Caxias. O Sávio jogava em Caxias. O Corinthians jogava em Caxias. Então, eu sou caxiense acima de tudo. Eu sou cidadão de Caxias. Então, o time rival atrai tudo isso. Como é que não é já isso legal? Só que hoje, por exemplo, eu tenho uma filha colorada e uma filha gremista. Tá? E eu nem torço para time. Elas pela cor, as crianças, né? Mas chega dia de Grenal, não dá. Não dá. Eu nem assisto, não chego, não saio de casa. Não saio de casa porque não dá, né? Fica com medo. Eu nunca levaria minha filha para um estádio. Sinceramente. Hoje em dia não dá, né? Não dá, Não dá, cara. infelizmente. Não Eu sabe fui o que vai muito em acontecer. Grenal. Tem uma imagem de um torcedor criminoso do Inter no campo, com a filha no colo, batendo nas pessoas. Que isso, cara? Eu me lembro disso. Bom, tem os caras do Grêmio incendiando os banheiros químicos ali. Então, não Tem dá. de tudo que é lado. Agora, os caras do Penharol foram pro Rio, mataram um cara lá. Que é isso? Que mundo a gente está vivendo? Então, eu prefiro ficar longe disso, deixar minhas filhas longe desse ambiente aí. E já que tu falou nisso, né, que as pessoas são movidas ao ódio, né, chegou a comentar, para a gente terminar, eu queria te perguntar como é que entra Deus, né, dentro da vida do escola, assim. Eu queria te perguntar antes do tumor, como é que Deus entrava, assim, se Deus te ajudou a tu te tornar um jornalista que tu era, se tu acreditava nisso. Depois, né? E como é que é Deus? Deus está com a escola está com Deus? Ô, Antônio, eu sempre fui um católico não praticante. Eu nunca fui igreja. Quer dizer, fui para fazer crisma, mas não tenho o hábito de ir na igreja. Aí, esses dias, uma pessoa me perguntou assim, foi Deus que salvou? Eu disse, não, foi a medicina. Foi a evolução da ciência. Tem um toque divino? Acho que tem. Mas, fundamentalmente, a ciência, a evolução da medicina. Essa gente aí, os profissionais médicos, estudam tantos anos, passam a vida inteira estudando, pesquisando, aprimorando. Por exemplo, olha como são as coisas. A minha cirurgia foi uma das primeiras a ser feita com robótica. Tinha um médico e um engenheiro. E eu nem sabia o que era. Agora sabe, rotina. Uma vez eu me apavorei com uma história que um médico me contou que ele mora nos Estados Unidos, e eu operei um cara em São Paulo. Como é que foi isso?
robótica. Um cara dos Estados Unidos superou um cara no Brasil. Já vi. Como é que isso é possível? Graças à tecnologia, à ciência, à pesquisa. Vou te dar um exemplo. O Napoleão morreu no século XIX, tá? Napoleão. Morreu na ilha de Santa Cecília, exilado. Na época, o Napoleão morreu de dor de barriga. O que era dor de barriga? Provavelmente o câncer. Hoje eu sei que tem mais pesquisa, tem mais diagnóstico, né? Então é isso. Mas deve ter tido um toque divino. Aliás, essa corrente de fé foi muito importante para mim. Eu acho que foi muito importante. Foi muita gente rezou por mim. Muita gente. Manda energia, né? Então, essa energia positiva é presentíssima. Certamente teve um papel importante, né? Bom, Escola, eu queria te agradecer muito pela tua conversa, né, por ter vindo aqui. Né? Normalmente aqui no canal Paciente a gente conversa com profissionais da saúde, como o pessoal que acompanha sabe. Né? O Escola não é um profissional da saúde, mas tem muito a nos ensinar, né? Como essas conversas aqui, não só sobre o que tu passou, né? Sobre essa coisa que a gente estava falando ali, né? Toda a nossa conversa, né? De tolerância e música. Né? Obrigado mesmo por ter vindo aqui. Obrigado porque eu passei te acompanhando nesse período todo, né? E a gente ficava torcendo ali, né? Bom. Tomara que dê tudo certo com a escola e deu, né? Agora é empurrar a pedra de novo lá para cima, né? Isso. Espero não desça. Mas se descer um pouquinho, empurra de novo. Vamos empurrando, né? O importante é ter uma pedra pra gente empurrar, né? Insistência. É insistência. Obrigado mesmo. Obrigado. Aqui termina mais um canal Paciente, né? Hoje com Daniel Escola. Obrigado a todos e até a próxima.